Uns se dizem ricos sem ter nada. Outros se dizem pobres, tendo grandes riquezas. Provérbios 13, versículo 7. Seja bem-vindo à oração da manhã. Eu sou o pastor Luciano Souza. Todos os dias às 5 horas da manhã estou aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Também orando com você e por você, pedindo a Deus por bênçãos, proteção, prosperidade. Nós temos clamado por libertação. Nós temos orado todos os dias pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e também deixe nos comentários seu nome para que nós coloquemos no caderno de oração. Vamos orar e interceder por você todos os dias. Temos um caderno onde nós anotamos as necessidades das pessoas e nós oramos por elas. Eu quero falar com você hoje sobre esse texto que eu acabei de ler, esse versículo que eu acabei de ler. Existem muitas pessoas que se dizem ricas, mas sendo pobres. E outras pessoas se dizem pobres, tendo grandes riquezas. Nós sabemos que tem muitas pessoas que só aparentam ser, mas no fundo não são nada daquilo que aparentam ser. Tem pessoas que elas se mostram de um jeito, mas lá no fundo são de outra forma. Pessoas, por exemplo, que se dizem ricas, sendo pobres. E aí nós podemos pegar esse texto e aprofundar nele, porque tem pessoas que de fato se vestem como ricos, colocam joias, relógios, carros bonitos, mas na verdade são pobres, não tem nada. Ali é só para enganar. Mas tem pessoas também que são ricas, pessoas que têm muitas riquezas, mas elas não têm paz, não têm saúde, não têm vida, não têm bom relacionamento. Então elas têm riquezas, mas tem um lado da vida delas que elas não têm prazer em aproveitar aquilo que elas têm ali, aquela riqueza dela, na verdade, não vai comprar a saúde, não vai comprar um relacionamento. E tem pessoas que se dizem pobres, tendo grandes riquezas. Por exemplo, tem pessoas, às vezes, que levantam e dizem: eu tenho que trabalhar, minha vida está difícil, olha o tanto de contas que eu tenho que pagar. E ela não consegue ver a riqueza que ela tem. Primeira coisa que ao acordar, a gente tem que entender: Deus me deu mais um dia de vida. É uma riqueza. Deus me deu saúde. É uma riqueza. Gente, saúde é algo extraordinário. Se você tem saúde, você consegue correr atrás de todas as coisas que você precisa. Uma pessoa sem saúde está limitada, ela fica ali travada, ela não tem como fazer nada. Primeira coisa que a gente tem que agradecer a Deus por todos os dias da nossa vida é a vida, é termos vida, podemos respirar. Segunda coisa, saúde. O Steve Jobs estava na cama de hospital, no seu estado terminal, e um repórter perguntou para ele: o que você mais quer nesse momento? Ele diz assim: eu trocaria tudo que eu tenho para ter saúde novamente. Ou seja, ele tinha muitas riquezas, fama, status, mas no fim da sua vida, na cama de hospital, ele falou que trocaria tudo que ele tinha, daria tudo que ele tinha para ter saúde novamente. Porque ele sabia que ele poderia conquistar riquezas novamente se ele tivesse saúde. Então, tem pessoas que levantam de manhã e ficam reclamando da vida porque não tem isso, não tem aquilo. Minha situação financeira está isso, eu estou na pobreza danada. Mas comece a olhar para você e ver, primeira coisa, saúde, você está respirando, os talentos que Deus te deu. Deus te deu muitos talentos. Olha o que você tem nas suas mãos e comece a trabalhar isso. Então, o livro de Provérbios fala isso. Tem pessoas que se dizem pobres, mas têm muitas riquezas. Já imaginou o potencial que você tem, a capacidade que você tem? Isso é riqueza. Isso é riqueza de fato. Esse potencial que você tem é a riqueza. Então, tem pessoas que já dizem: eu sou coitado, eu sou pobre, tendo grandes riquezas. Então, começa a olhar o tesouro que você tem. E tem pessoas que se dizem ricas, mas na verdade não tem nada. Então, você tem que entender, às vezes nós ficamos almejando a riqueza de uma pessoa e no fundo, aquela pessoa ela não tem nada. Então, a verdadeira prosperidade, ela vem do Senhor. A verdadeira prosperidade, ela vem de Deus. As bênçãos de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Então, que nessa manhã você pare de dizer que você não consegue, que você é pobre, você não vai chegar lá. Quando a gente fala pobre, a gente não está falando no sentido da pessoa, nós estamos falando no sentido da pessoa ter pensamentos assim, pensamentos negativos, de escassez. A pessoa que, não estou falando da pessoa que não tem condição financeira, não estou falando disso. Porque tem muitas pessoas que estão sem condições financeiras, mas elas são otimistas, elas são ricas, são prósperas, porque elas pensam positivamente, elas usam o talento que Deus deu, elas vão crescer e vão prosperando. A prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, mas é a ausência de necessidade. E a prosperidade também acrescenta dinheiro, acrescenta muitas coisas na nossa vida, mas você precisa entender que o fim de todas as coisas não é o dinheiro.
É sim você olhar para dentro de si e descobrir as riquezas que Deus te deu e começar a usar essas riquezas. E aí a prosperidade virá. Deus estabeleceu princípios na terra, Deus estabeleceu princípios sobre a sua vida. Você precisa entender isso. Entenda isso essa manhã e diga que você é próspero, é abençoado. Então pare de dizer que você não vai chegar, que você não vai conseguir. Não tenha essa mentalidade. Comece a enxergar o tesouro que tem dentro de você. Então, tem muitas pessoas que se dizem pobres, mas são muito ricas, têm muitas riquezas, têm muitas capacidades. Você tem. Eu tenho certeza, você tem capacidade. Todos vocês que estão aqui nessa manhã, você tem capacidade de ter riqueza dentro de você que você precisa usar. E você precisa enxergar isso. Deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus falar na sua vida através dessa palavra. Compartilha aí, no reino, compartilha com 10 pessoas aí dos seus contatos essa mensagem, porque eu tenho certeza que ela vai abençoar uma vida, vai abençoar uma pessoa. Eu quero orar por você nessa manhã, apresentar sua vida diante de Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Cada pessoa que está aqui comigo, Deus. Pai, eu peço uma bênção especial para essa vida. Ó Deus, eu peço a prosperidade do Senhor, eu peço a graça do Senhor sobre essa pessoa. Eu peço a Deus que o Senhor venha derramar, Deus, uma unção de alegria nesse coração que está triste, nessa pessoa que se enxerga pobre e não consegue ver as suas capacidades, Deus. Só possa levantar essa pessoa e mostrar para ela o caminho de vitórias e um caminho de bênçãos. Nós possamos, ó Pai, ver, Deus, o nosso potencial e crescer. O Senhor já estabeleceu princípios. O Senhor nos deu a bênção, Pai. O Senhor já nos dá o sol que nasce todos os dias. O Senhor nos deu prosperidade. O Senhor nos deu a terra para que nós possamos dominá-la. Então, Pai, abençoa a vida de cada um nessa manhã, derramando a tua unção, o teu poder, a tua graça, a tua glória, em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, que Deus te abençoe neste dia, que Deus te prospere, que Deus te guarde, que Deus te dê um dia exponencial de crescimento e de vitórias, em nome de Jesus. E eu fico aqui até amanhã, às 5 horas, se Deus quiser. Amém.